Estamos aqui para mais um ActionCast e hoje temos um convidado que é muito especial, especialista em marketing, André Araújo, da Conatus. E ele é o marketing do nosso mentor, Rafael Matos. Ele trabalha posicionamento desse grande nome que é o nosso mentor. Então, eu tenho a honra de convidar e receber você aqui. Obrigada, André. Poxa, obrigado pelo convite, Ellen. Obrigado mesmo. Obrigada a você por poder compartilhar com as pessoas que nos ouvem, né? Os empresários que têm tanta dificuldade no marketing. Sim. E a gente sabe como o desafio é grande. Então, o André vai trazer para a gente um pouquinho sobre como trabalhar essa questão de posicionamento, Boa. de tráfego, aquisição de novos clientes e o que a gente precisa ter realmente dentro do nosso negócio para ter um olhar estratégico para o marketing que realmente traz resultados. Boa. André, conta pra gente um pouquinho, então. Eu vou começar trazendo aqui, né? Já a bomba, né? Um case efetivo que é o nosso mentor Rafael Matos, que você cuida do posicionamento, das redes sociais dele. Conta pra gente quais são os principais desafios, como você faz para chegar e alcançar tantas pessoas, né? Sim, já que ele trabalha muito essa questão da visibilidade e tudo mais. Boa, legal. Primeiro de tudo, é muito bom estar aqui. Eu gosto muito de você, eu gosto muito do contato que a gente tem. E especificamente sobre o que a gente está fazendo com o Rafa, a gente entrou no modelo de roteirização de conteúdo. Basicamente, a gente percebeu que o mercado está vindo com uma tendência muito forte do Founder-led Growth. Sim. Ou seja, os donos das empresas, os CEOs se posicionando cada vez mais de frente. A gente percebe isso com o Alfredo da G4, o Thales Gomes, o Rony da Reserva. Então tem muito esse posicionamento onde os donos do negócio estão colocando uma opinião, estão se mostrando. E o Rafa ele já fazia isso muito bem. Só que ele fazia isso muito focado em negócio, muito focado em produto, na verdade. Aquela parte de conteúdo viral, de roteirização. E a gente decidiu expandir um pouco mais isso. Falou, poxa, Rafa, você que é um cara com muito conteúdo, você consegue se expressar muito bem, você tem muito repertório, vamos expandir um pouco isso daqui, vamos pegar um outro público. Porque a nossa principal meta de sucesso era o número de seguidores. A gente alcançar um público muito grande, porque, até um parênteses aqui, bem rapidinho, em bastidores para vocês. O Rafa estava com uma certa dificuldade de aumentar o número de seguidores por conta de algumas coisas que algumas empresas anteriores fizeram no perfil, que acabou que dificultou esse crescimento. E a gente conseguiu entregar para ele, a gente estava inclusive agora numa reunião de apresentação de resultado, esse foi o mês que ele mais cresceu. A gente ficou com ele durante 30 dias, e esse período de 30 dias foi o mês que ele mais cresceu. Que legal, né? Exatamente. É incrível, é incrível. E por que isso? Porque isso está muito alinhado, primeiro, com essa estratégia que a gente está fazendo de roteirização, aproveitamento de conteúdo orgânico e ainda por cima entendendo muito bem o público do Rafa, a persona que ele quer atingir. Então, juntando esses três pilares, produção de conteúdo, roteirização e entendendo a audiência, a gente consegue muito forte crescer o perfil. Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui com o perfil do Rafa, que no decorrer aqui do podcast eu posso trazer um pouco mais outros pontos. Combinado. E aí, para a gente entender um pouquinho pro fundador, ou pro dono, ou pro CEO que está à frente do negócio e que precisa, né, muitas vezes se posicionar, mas ainda não sabe por onde começar. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, com a timidez, né? Sim, como que eu faço, por onde eu começo, mas o que eu falo? Então, até para a gente conseguir fazer essa quebra de paradigma aí, construir uma imagem positiva, qual é a dica que você dá para os empresários, né? Tanto o empresário que tem condições de comprar, né, efetivamente uma consultoria numa agência e tudo mais, Sim. Mas tem muitos empresários que às vezes está começando, precisa também desse posicionamento, mas ainda não tem como chegar e contratar uma empresa especializada para trazer esse conteúdo aí mais direcionado. Qual que é a dica que você dá, então, para o pequeno empresário que precisa começar esse posicionamento, que hoje a gente sabe que ele é mais que necessário, Exatamente. né? Embora exista aí toda essa questão da timidez, das pessoas não gostarem de se expor, Sim. Mas hoje em dia as pessoas estão 100% do tempo conectadas às redes sociais. Então, é muito importante que o fundador ou que alguém de referência da empresa possa ir para frente das redes sociais e falar sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouquinho por onde começar, né, essas pessoas. Legal. Primeiro de tudo é entender, Ellen, que não existe apenas um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo. Existem diferentes formatos, diferentes tipos de conteúdo que talvez você se adeque e se sinta mais confortável
a esse, por exemplo, de conteúdo narrado. Ao invés de você ficar de frente para o celular, falando, debatendo, gravando conteúdo, você pode gravar uma parte do seu dia, de reuniões, de viagem, e no final você narra aquele conteúdo. Então esse é um formato que muita gente, por não estar o tempo todo se vendo, se sente mais confortável, mais à vontade. E ele performa bem também. Sim. Tem um outro tipo de conteúdo também, que é o conteúdo que você grava takes do seu dia e coloca frases, conteúdos, que é muito o que eu tô fazendo. Eu ia falar, é muito que você vem viralizando, Exatamente, exatamente. Porque é um conteúdo rápido de ser produzido, principalmente para quem tem uma agenda muito corrida como a minha, como a nossa, que está o tempo todo viajando. Sim. Então a gente consegue manter essa constância e ao mesmo tempo consegue atingir o público que a gente quer. Mas também tem um tipo de conteúdo como o do Rafa, que a gente faz, de roteirização, falando e tudo mais. Além de você testar diferentes formatos para ver qual você fica mais à vontade, mais confortável, tem um outro caminho também muito interessante, é de falar sobre temas que você já tem, de certa forma, uma facilidade. Domínio, né? Vamos pensar. Exatamente. Por exemplo, é muito mais fácil para você falar sobre cultura, gestão de pessoas, do que, não sei, marketing. Exatamente. Processos comerciais, ferramentas de tecnologia. Então, é você começar pela área que você se sente mais confortável. Só que também tem um ponto, até um erro que todo mundo cai. Muitas das vezes, o tema que você se sente mais confortável em falar, você usa muitos termos técnicos. E isso acaba deixando o conteúdo, que poderia ser um conteúdo bom, cansativo. Um conteúdo chato de ser consumido. Um conteúdo boring, uma coisa que você não quer mais ver. Então tem esse tópico muito importante. Então, recapitulando, testar diferentes formatos, você começar por um conteúdo que você tem mais adesão, só que levando em consideração para não ficar muito técnico, muito boring, muito cansativo. Porque aquilo que você está falando, muitas das vezes, é fácil para você, usando vários termos e tudo mais, para você estar no seu dia a dia, tranquilo. Só que uma pessoa que às vezes acabou de cair no seu conteúdo, não está familiarizada com aquilo, vai falar, nossa, que conteúdo chato, tá falando o tempo todo isso daqui. Mas não, o conteúdo é bom, o tema é bom. Só que só lapidar a forma de apresentar o conteúdo, entendeu? Sim, e é importante também que as pessoas tenham uma escala alternada, né? Sim. Não sempre o mesmo modelo, da mesma forma, do mesmo jeito, até para que o Instagram, as redes sociais mesmo, possa ter um entregável melhor, não é isso? Sim. Tem uma tese muito interessante que conteúdo em vídeo performa muito bem para quem ainda não te conhece, para você ser descoberto. Conteúdo em carrossel para quem já consome seus conteúdos e a mesma coisa com foto. Conteúdo em arte, foto, família, para quem já é da sua base. Então, geralmente, o Reels é para topo de funil, para quem ainda não começou a ver seu perfil agora, começou a ver, está pesquisando um tema que você falou. Agora, para sua base, para pessoas que já consomem seu conteúdo, já te seguem, um carrossel, um post único funciona muito bem. Por isso que é importante também variar o tipo de conteúdo para alcançar diferentes topos, diferentes partes do funil, entendeu? Entendi. E aí vamos para algo que é um pouquinho mais polêmico, né, André? Como viralizar um conteúdo? Todo mundo que já está na internet ou que já tem um tempo, tem uma facilidade maior, né? A gente, inclusive, tem no nosso grupo, né, pessoas que estão viralizando conteúdos e que às vezes acaba trazendo temas um pouco mais polêmicos para isso e tudo mais, né? Exatamente. Como tem uma fórmula mágica, como a pessoa começa para tentar viralizar, tem que ter a ver com o perfil da pessoa, Boa. Faz sentido ou não? Eu, por exemplo, não sei se gostaria de viralizar um conteúdo com um tema muito polêmico e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho sobre essa expectativa que muitas vezes as pessoas têm, né? De viralizar o conteúdo. Boa. A viralização, na verdade, ela começa de uma forma quando você modela um conteúdo que já deu certo. Não tem surpresa em você pegar um conteúdo que já deu certo e replicar ele e ele também viralizar. Porque a gente acredita muito, principalmente lá na empresa, que, por exemplo, o 80-20 do Instagram é o quê? O que vai gerar mais resultado no Instagram? São os conteúdos em vídeo. Só que os conteúdos em vídeo que mais dão resultado são aqueles conteúdos modelados, que já performaram certo antes. Então, os conteúdos que eu viralizei, que o Rafa Super, por exemplo, viralizou, que é um amigo nosso, ou que o próprio Rafa, que a gente administra as redes, viralizou, são conteúdos que a gente não inventou do zero. A gente pegou, alguns que já viralizava e só ajustou. E lapidou pro posicionamento dele, pra audiência, pro formato, a mesma coisa pra mim, entendeu? Entendi. Agora, se é bom ou ruim, depende muito da sua estratégia. Porque tem pessoas que falam assim, você viraliza e atrai muitas pessoas desqualificadas pro seu produto, pro seu perfil.
Ou muita gente fala assim, não, primeiro você viraliza e depois você vende um produto. Eu acredito que pode ter um pouquinho dos dois. Tá. A viralização, ela ajuda muito no ganho de seguidores, que por consequência ajuda no aumento da autoridade. Sim. Hoje, quer queira, quer não, a gente avalia as pessoas se têm autoridade ou não pelo número de seguidores. Sim. Então, quando você viraliza, você ganha de seguidores e, consequentemente, tem um pouco mais de autoridade. Só que também é legal você levar em consideração que você pode ter um produto para aquela base que está chegando. Não precisa ser necessariamente um produto já high ticket e tudo mais, um conteúdo para o pessoal te conhecer, se familiarizando. E aí você ter um produto específico para aquela base também faz sentido, entendeu? Que é muito legal, eu acho que vocês tiveram, né, uma experiência de construir aí um novo produto, Sim. Estando mais próximo de outro tipo de cliente para efetivamente fazer uma conversão mais imediata. Exatamente. Não num produto high ticket, mas num produto de entrada, vamos dizer, para que ele pudesse crescer na esteira. Sim. Conta pra gente como você vê essa questão do marketing alinhado com o comercial. Pô, perfeito. No caso de vocês fazem as duas coisas, né? Marketing e comercial. Isso. Mas tem muitas empresas que têm setores separados, né? Eu tenho uma área de marketing, eu tenho uma área comercial e muitas vezes tem conflitos, né? Ah, porque o lead não veio qualificado. Ah, mas o comercial que não converte. E aí tem todos esses atritos internos aí. Conta pra gente um pouquinho, então, André, como trabalhar essa estrutura, como fazer o desenho da esteira de produto, porque mesmo quando a gente vai buscar um tráfego, muitas vezes a gente tem clientes que poderia ter um outro tipo de produto, né? Sim. Que não está qualificado 100% para o high ticket, mas que está qualificado para um produto de entrada ou de meio, alguma coisa assim. Sim, tem um ponto muito legal. A gente... Primeiro sobre essa parte de marketing e venda. Primeiro que um não existe sem o outro. Deixando bem claro, o marketing ele serve para gerar a demanda. Gerar pessoas que queiram comprar o seu produto. E o comercial serve para converter, só deixando todo mundo ali na mesma página. Sim. Que às vezes fala assim, ah não, o meu marketing não está vendendo. E que bom, porque ele não é para vender. Não é para vender mesmo, não né? Ele é para atrair. O seu marketing é para atrair, gerar essa demanda. Topo de funil ali, Exatamente. Através, por exemplo, de estratégia com a sua base de leads, através de um evento, através de uma promoção do mês, alguma coisa, alguma ação, o seu time de marketing tem que fazer. Tem que fazer. E muito importante, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que gerar a estratégia, a ação para o meu marketing. Não, na verdade é o contrário. É o seu marketing que tem que se apresentar uma estratégia para você, uma solução. Porque muitas das vezes o time de marketing fica muito acomodado. Esperando que o dono traga um gestor, um CEO, né? É um trabalho em conjunto. E agora aqui temos o comercial, onde gerada essa demanda, o comercial vai lá, qualifica, faz todo o trabalho que tem que ser feito. Agora, tem um ponto muito legal que você falou sobre tráfego pago, conteúdo orgânico. Hoje, na Conatus, a gente está reduzindo cada vez mais dos nossos clientes o investimento em tráfego pago. Que hoje é uma grande dor no mercado, né? Os clientes sentem muito, porque o lead está ficando cada vez mais caro, né? Efetivamente. E aí, nem todo mundo tem condição de ficar investindo em tráfego. E não só por isso também. Tem um ponto muito interessante, porque tem muita gente que já tem uma base de leads muito grande. E ao invés de trabalhar aquela base, quer trazer novos leads. Quer fazer mais investimento em tráfego. Sendo que se a gente fosse olhar nu e cru para aquela base, tem no mínimo ali 5 vezes mais do que já está gerando hoje. Que é alguém que já te comprou inicialmente, porque ele já está na tua comunidade ali interna, exatamente. Né? Ou se não comprou, já teve algum contato. E como já teve algum contato, é muito mais fácil você vender para alguém que já teve um contato com você, já passou pelo funil, ou já te conhece, do que alguém que nunca te viu, alguém que você está trazendo de fora. Quer ver um exemplo muito legal? A gente, pegando mais uma vez o case do Rafa, ó, tô trazendo aqui em primeira mão, que eu ainda nem divulguei isso daqui, hein? Tô trazendo aqui um break news. O Rafa fez agora uma imersão food, imersão Scale Food. Essa imersão, ela foi 100% lotada. Orgânico. Com conteúdo orgânico que a gente gerou. Que legal! 100%. Para você ver o quanto é importante gerar posicionamento para ter uma base qualificada e dentro dessa base você rodar conteúdos que tem a ver e que tem uma atração dessas pessoas e aí não precisa gerar o pagamento no tráfego pago, mas sim um bom trabalho com a base já existente. Exatamente. E aí conecta com o ponto que a gente estava conversando sobre marketing comercial. Por quê? A gente fez esse conteúdo, conectou toda uma estratégia de ManyChat, o pessoal comentava, já caía no comercial, só que aí tá um ponto, a gente não gerou a demanda e pronto.
A gente gerou demanda, mas o comercial estava pronto para Atender. pegar esse pessoal, para qualificar. Então era um trabalho em conjunto, era marketing junto com o comercial, não era um ou outro. Sim. E a partir daí a gente foi fazendo as vendas, fizeram, qualificaram e lotou uma imersão. E isso é incrível, por exemplo, para quem faz evento. Para quem está fazendo o tempo todo workshop, imersão, imagina você fazer um conteúdo e você lotar, através de um conteúdo, você lotar a sua imersão. Ou você pelo menos ter 50% da venda dos ingressos através de um conteúdo orgânico. Que hoje em dia as pessoas investem muito no tráfego para eventos, né? Workshop, imersões e tudo mais. Exatamente. E tem um ponto legal, porque geralmente quando a gente fala isso, o pessoal fala assim, então foi um ticket baixo, pô, o pessoal compra ali. Negativo. A gente atingiu pessoas que faturavam mais de 50 milhões por ano. Sim. Pessoas incríveis, pessoas com alto gabarito. Então, pessoas que realmente se conectaram com a narrativa que a gente estava entregando para o Rafa, pessoas que realmente estavam se conectando com a entrega do produto, do conteúdo, e por consequência sentiram interesse em comprar a imersão e o comercial muito bem alinhado para fazer essa venda. Então, se o comercial estiver bem alinhado com o marketing, com certeza a gente tem muito mais chances de fazer esse fechamento dar certo. Muito mais. E aí, André, fala pra gente um pouquinho, ainda tem gente que compra seguidores, né? Como parece brincadeira, mas ainda existe. Tem. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, né? Tem muita gente que cai na falsa ilusão de comprar um seguidor, porque é aquilo que eu comentei com você. Hoje em dia as pessoas avaliam muito mais o nível de autoridade pelo número de seguidores. Então acaba que a pessoa cai na falsa ilusão do tipo, vou comprar seguidor para ter também aqui uma autoridade. Se eu tenho muitos seguidores, automaticamente eu gero autoridade. Pois é. Só que uma coisa que a gente está cada vez mais batendo na tecla e percebendo que é importante dentro de uma rede social, dentro de uma comunidade, é além de você ter, ou na verdade até mais importante do que você ter um alto número de seguidores, é você ter um público engajado. Uma comunidade que de fato compre a sua ideia, que realmente veja valor naquilo ali. Porque tem muita gente com milhões de seguidores, mas o público não está engajado, está disperso. Que, na verdade, ela nem consegue vender nada naquela base, né? Ela só tem, efetivamente, para falar que tem um número. Exato. Mas não necessariamente consegue fazer conversões. Exatamente isso. E diz que atrapalha também, né? Muito, porque parece que o Instagram começa a ver que não tem engajamento em nada. E aí começa a reduzir a entrega do conteúdo. Atrapalha muito. E é por isso que está vindo cada vez mais forte essa tendência dos micro-influenciadores. Das pessoas que têm 10, 12, 15 mil seguidores, mas que têm um público altamente engajado. Então, às vezes, é muito melhor para alguém que vai fazer um evento ou alguma ação de marketing contratar esses micro-influenciadores, que tem uma base muito engajada, do que alguém que tem milhões, mas perde muito conteúdo, o pessoal não acompanha, não comenta, não interage. André, e fala pra mim um pouquinho sobre esses micro-influenciadores. Eles são importantes, mas ele também tem que ter uma conexão, eu acho que com os valores, principalmente do seu negócio, né? Porque às vezes eles têm até uma quantidade boa de seguidores, mas talvez o comportamento dele, o dia a dia, o que está por trás daquela pessoa que está se posicionando ali como influencer, não é o que conecta a sua marca, né? A gente vê muito disso, às vezes a gente vê até com famosos, né? Exatamente. Que são contratados para uma marca e depois, quando termina um contrato, já estão usando o concorrente. Exatamente, é horrível. Então, como trabalhar e fazer uma boa escolha desses micro-influenciadores? Boa, legal. Primeiro de tudo é você entender muito bem que esses micro-influenciadores, ou até mesmo os influenciadores, eles vão representar durante um determinado período a sua empresa. Durante um determinado período, eles vão ser o rosto da sua empresa. Então, dependendo do que eles forem falar, isso vai afetar a imagem da sua empresa. Não só no momento que ele está fazendo a publicidade, conteúdo, vamos pensar, o conteúdo. Mas é porque ele faz para várias marcas e ele tem uma rotina de vida, né? Que geralmente é exposta. Exatamente. Então, você tem que tomar cuidado muito bem com esses valores como você trouxe, já conectando também com um tema que você gosta muito, sobre a cultura dessa pessoa. Exato. Por exemplo, qual é a cultura dela? Está alinhado com a cultura da sua empresa? É uma pessoa, por exemplo, que acorda cedo, faz atividade física e tudo mais, que é o que você prega na sua empresa? Ou é uma pessoa que é totalmente desleixada com os hábitos dela de saúde e na sua empresa você está sempre cobrando o pessoal de ter uma boa alimentação, uma boa saúde? Acaba que não conecta, não casa. Então isso tira até mesmo a credibilidade da sua empresa. Isso tira muito a credibilidade não apenas da empresa, mas também quando você for ofertar algum produto, o pessoal vai falar assim, não está condizente isso daqui que ele está falando, que ele está oferecendo. Porque o influenciador, ele tem uma postura X.
e a empresa tem uma postura Y, isso daqui não está batendo. Então acaba que você perde, além de tudo, a credibilidade da empresa. Por isso que é muito importante você avaliar muito bem os valores dessa pessoa, do influenciador, do micro-influenciador, o que for. E além de tudo, é você entender se essa pessoa consegue, de fato, entregar o resultado que você quer. Porque às vezes você só quer contratar por ser uma pessoa grande, na mídia, mas isso não vai fazer sentido, porque no final das contas a gente quer boleto pago. Exato. A gente quer o ROI, né? A gente quer o retorno do investimento. Exatamente. Então tem que ter muito bem esse alinhamento do tipo de pessoa que você vai trazer para representar a sua marca durante aquela ação. E eu acho que, até trazendo para o lado do empresário, por isso que eles têm se posicionado cada vez mais, né, como o rosto da marca, justamente porque é a essência. Então, o empresário, ele constrói geralmente a cultura da sua empresa. Então, é ele quem define valores, é ele quem organiza toda essa cultura para que as pessoas possam ter um direcionamento de como seguir lá dentro, para que tenha resultados. E se ele consegue transmitir isso com vivências práticas nas redes sociais, isso conecta muito mais, porque não só os colaboradores que estão ali conseguem enxergar, mas as pessoas que estão próximas e a rede social por si só consegue fazer essa conexão da vida pessoal dele para efetivamente o que ele está pregando como cultura dentro do negócio dele, né? Exatamente isso, exatamente. É importantíssimo você ter a identidade hoje, mais do que nunca, do CEO, do dono da companhia, da empresa. Porque os valores dele já exalam o que a empresa hoje representa, o que a empresa está fazendo. E quando você consegue conectar os dois, porque muita dúvida é: poxa, mas eu cuido do perfil do cliente para gerar lead para a empresa, mas não era melhor eu cuidar do perfil da empresa para gerar lead para a empresa? Mas aí que tá. Os maiores e melhores leads, pessoas interessadas no seu produto, na solução, ela não vem do perfil do posicionamento da empresa. Ela vem de quem é o rosto da empresa. Exato. De quem está na frente, representando. Por exemplo, os maiores negócios que a gente gerou hoje na Conatus vieram do meu perfil, do perfil do Gabriel e do Eudes. Não foi do perfil da companhia, porque as pessoas se conectam com pessoas. E quando eu exalo muito bem a minha cultura, os meus valores que também estão representados na empresa, acaba que dá um match muito grande, entendeu? Sim. E hoje em dia a gente precisa pensar também que em que momento eu consigo, ou eu tenho, ou eu posso contratar uma empresa de marketing. Porque hoje é um grande diferencial no mercado. A gente está falando aí muito do marketing, da tecnologia, da IA, das pessoas, né? Porém, tá tudo meio conectado. Tá. Então, eu preciso ter um olhar para um momento, né, do meu negócio e entender. Dá para eu contratar uma agência, uma empresa de marketing especializada em um tipo específico de produto, de serviço, enfim. E aí eu preciso ter um time de marketing interno? Não. Ou a partir de quando, em que momento do meu negócio eu contrato uma empresa de marketing? Boa. Conta pra gente um pouquinho melhor sobre as suas vivências aí, para os empresários poderem ter noção, né? Tenho lá poucos colaboradores, mas já posso contratar? Não posso? Como faço? Como que eu lido com tudo isso? Essa fase de qual momento eu começo a contratar, a delegar uma marca é muito interessante. Porque eu acredito que, assim como o comercial, ou assim como a área relacionada a lidar com o cliente, ela tem que ser delegada o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque eu acredito muito, Ellen, que até um ponto que o Rafa fala muito, o empresário, o empreendedor, ele é a melhor pessoa para fazer aquilo que só ele pode fazer, só ele sabe fazer. Agora, o resto, ele é a melhor pessoa para delegar, para encontrar pessoas melhores do que ele para substituir naquela função. Sim, até porque a gente, principalmente a gente que presta serviço fala, né? Porque como a gente trabalha com uma especialidade em si, então é um ganho de tempo. A gente buscou conhecimento, a gente tem resultado, a gente sabe que faz a diferença quando a gente efetivamente busca alguém que tem uma expertise que pode ganhar muito tempo no mercado com esse retorno, né? Com certeza. Só que também tem aquele ponto, né? Eu acredito muito que para você delegar, você tem que conhecer um pouco de cada área. Um pouquinho do negócio. Exatamente. E até eu falo que muitas vezes eu acho que é importante ter clareza do que eu quero contratar. Sim. Porque às vezes eu crio na minha cabeça uma situação e falo, vou terceirizar para o marketing ou para alguém e vai resolver. A gente tem uma dificuldade muito grande na nossa área, que é de gestão de pessoas, que vou contratar um RH e vai resolver o meu problema de gestão de pessoas. Só que não.
O RH, ele é único, ele faz suporte, ele dá uma diretriz estratégica junto à liderança, à gestão, à coordenação. Mas quem faz o resultado acontecer no dia a dia são os líderes e os gestores. Então a gente fala, não adianta contratar o RH e achar que vai ter um milagre, que não vai, porque ele precisa estar conectado com a liderança e com a gestão, para que tudo isso aconteça e dê resultado no dia a dia. Exatamente. E eu acredito que esteja muito ligado ao processo de vocês também, né? Não adianta contratar o marketing e falar, nossa, agora vai chover cliente aqui. Não, exatamente. Tem um ponto muito legal aqui. Os melhores clientes que a gente lida, os melhores negócios, projetos e o que a gente mais dá resultado é aquele que o cliente está envolvido. Aquele que o cliente está de perto, está de frente ali. Não é que ele quer, né? Exatamente. Não é aquele cliente que fala assim, não, contratei agora com a Nath, deixa eles aí. Vou passar um mês de férias, vou ficar viajando. Não é isso que ele quer ver um exemplo. O Rafa, a gente entregou tanto resultado para ele num período tão curto. Por quê? Porque ele fica em cima. O tempo inteiro ele tá lá, né? Liga, manda áudio. Pô, o que tá acontecendo aqui? Ó, isso daqui foi muito bom, vamos replicar isso daqui. Então, aquele cliente que se envolve com o negócio também é onde a gente tem mais chance de dar resultado. Porque, vamos ser honestos, ninguém melhor do que o próprio empresário para entender o negócio dele. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Então, é você que nesse primeiro período, foi até o que ele falou. Poxa, essa primeira fase que a gente passou, as 2 primeiras semanas, foi de muita adaptação. Entendendo quem é essa pessoa, quais são as limitações dela de conteúdo, qual o braço até onde ela consegue ir, o que está acontecendo, porque a gente precisa muito desse fit, desse alinhamento. Não à toa, a gente tem um produto hoje lá na empresa, que é onde a gente pega esses primeiros 30 dias de alinhamento, de estruturação estratégica, onde a gente monta todo um processo, clareza, tipo de conteúdo, projeção de resultado, para quando a gente for botar a mão na massa, tá todo mundo alinhado. Olha só, a gente começou aqui, vamos chegar até aqui, mas vamos fazer isso, isso, isso. Porque se não tiver esse alinhamento, não funciona. E dá para eu contratar uma agência, por exemplo, uma empresa especializada nesse processo e ter um marketing interno? Porque no nosso caso, por exemplo, a gente tem os 2 modelos. A gente tem um modelo onde a gente põe a mão na massa quando o cliente efetivamente não tem, né? Mas a gente também tem uma parte que é só estratégica. Exato. E aí a gente tem até uma mentoria que é para o empresário, né? Para que ele tenha visão efetiva e clareza de onde ele quer chegar e aonde colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí eu queria entender do marketing, né? Como funciona isso? Eu tenho esse planejamento de 30 dias aí, eu consigo com ele pegar e pôr para minha equipe, dar um direcionamento estratégico, vamos pensar, ou não, depois eu tenho que seguir com esse processo lá? Me conta melhor. Boa. Vou fazer uma analogia. Assim como você também trouxe na parte da gestão de pessoas que tem esse processo, que vocês ficam mais no tático, estratégico, fazendo esse acompanhamento, exatamente aqui com a gente. Por quê? A gente tem esse planejamento, a gente tem todo esse plano macro que vai ser executado, tem algumas nuances aqui operacionais que a gente mostra no detalhe, que aí tem 2 caminhos. Ou você segue com a gente na parte operacional, a gente executando com olhar operacional e tático, ou então, poxa, André, eu já tenho um time. Beleza, eles podem executar? Podem. Então agora a gente vai te dar o suporte de forma tática e estratégica. Porque a melhor forma para você entender que a gente está cada vez mais trazendo esse conceito para o mercado e a gente já até validou também com o Rafa. O melhor formato hoje é você ter um time operacional na sua empresa, de marketing, um pessoal que vai fazer edição, o dia a dia postagem, mesmo, exatamente, né? Conteúdo, uma social, enfim, alguém que está ali operacionalmente. Mas esse operacional, ele não é nem que ele não pode, mas é muito difícil, muito raro que ele consiga ter uma visão também tática e estratégica, Ellen. Sabe por quê? A pessoa que está no operacional, muitas das vezes ela tem aquela visão só assim. Ela está o tempo inteiro ali, porque ela tem que entregar muito conteúdo, muitas vezes, né? A vida dela é muito curta. Ela não tem uma brecha para pensar em nível tático e estratégico, diferente do que a gente faz hoje. A gente, além de fazer esse acompanhamento do operacional, do seu time operacional, a gente olha com olhar tático e estratégico. A gente chega e fala, ó, a gente combinou isso daqui, o que aconteceu? Vamos ver essas campanhas aqui, ó, a ação do mês que vem vai ser assim, vamos ativar aqui o ManyChat. Então, tudo isso a gente consegue também entregar para o seu time operacional. Porque a gente entende que o empresário, ele às vezes não tenha argumentos ou noção para lidar de forma tática e estratégica. Ele talvez consiga opinar na forma operacional. Não, esse conteúdo não ficou legal, vamos mudar esse roteiro, vamos mudar essa legenda. Agora, numa visão mais tática e estratégica, onde a gente consegue conectar o comercial e o marketing, talvez o empresário não tenha esse olhar tão profundo. E é aí que entra a gente, para cuidar dessa parte, fazer a gestão do time operacional e trazer já uma visão de tática e estratégica.
Certo. E André, fala pra gente um pouquinho agora, pra gente ir finalizando, né? Uhum. A IA no marketing. Boa. E aí, como vai ser? Já dominou essa tecnologia aí? Boa. Porque é um grande desafio, as pessoas vêm falando muito, né? A IA vai tomar o lugar do Vai marketing, mudar tudo. vai tomar o lugar de vários cargos, na verdade. Como tá essa visão aí Espero que perante não a o meu. vocês? Tô brincando. Olha, a gente acredita que, na verdade, a IA não veio para substituir, ela veio para somar, sem sombra de dúvida. Porque uma IA faz um trabalho excelente, só que uma IA sobre a gestão de uma pessoa que entende, que tem a formação tática, estratégica e operacional, é o melhor dos mundos. Tá. É o melhor dos mundos, porque, beleza, o que adianta uma IA se a pessoa não tem uma visão ou um senso crítico para opinar e falar assim, não, isso daqui não tá legal. Ela não sabe nem conversar com a IA, né? Exatamente. Aí é exatamente. difícil. É complicadíssimo, não tem milagre, não tem surpresa aqui. Por isso que a gente acredita muito que a IA ela chega para somar, para fazer a diferença. Só que você tem que ter pessoas capacitadas o suficiente para fazer também essa gestão da IA, fazer esse controle, entender o que vai pedir para ela. Por exemplo, agora a gente tem a possibilidade de conectar o cloud com o Instagram. A gente tem a possibilidade de conectar diferentes ferramentas com o Instagram para pegar um relatório em tempo real, entender o que está acontecendo. Isso é ótimo. Sim. Mas o que adianta se essa pessoa não souber fazer essa leitura dos dados? Não A IA vai. consegue extrair as informações, mas você sabe entender o que está performando, o que não está, o que ela está trazendo para você? Então, em resumo, a IA é fantástica. Ela vai chegar e veio para somar, para fazer a diferença. Só que a gente precisa de pessoas qualificadas o suficiente para fazer a gestão dessas ferramentas. Muito bom. André, vamos deixar aí um recadinho Boa. para as pessoas que precisam começar a atuar na área, né, do marketing, do posicionamento, ou busca uma empresa, ou começa por Boa. conta própria. Qual é o recado que você tem para os empresários ou para as pessoas mesmo, né? Pessoa física que quer começar a virar protagonista aí Isso. de algo, né? Falar Legal. sobre um assunto determinado para crescer e quem sabe um dia virar empreendedor ou um profissional liberal, enfim, né? Isso é legal, isso é legal. Primeiro ponto é, comece. Só comece. Mesmo com dúvida, com medo, dúvida, com com medo, não sei vergonha. como. Poxa, aqui nesse podcast já tem muito conteúdo incrível para pessoa que não conhece, não começou ainda, pegar e falar, pô, como que eu faço isso daqui? Então, primeiro de tudo, comece. Comece porque você vai lapidando, vai melhorando e depois quando você vê, poxa, realmente você vai precisar delegar, realmente você vai precisar de uma equipe, poxa, de repente você chegou num nível que você já tem uma autoridade tão grande que você está fazendo seus próprios eventos, você já desenvolveu o seu produto, só que tudo isso começa com o fato de você abrir o celular e dar o start. E você começar. Jeito. Não tem jeito. Não tem mistério. E você só tem a ganhar. Sim. Porque a dúvida que muita gente fica assim, mas não sei se vai dar certo. Agora imagina, e se der certo? Imagina a transformação. Exato. E ninguém começou grande, né, André? Então vai começar, Todo vai mundo ter começa gente com 0 seguidores. E, gente, sempre vai ter alguém para criticar, não tem problema. Por quê? A gente precisa entender que é um processo. Então a gente começa, vai evoluindo até alcançar os nossos objetivos, como qualquer coisa na vida. Exatamente. Então só basta ligar a câmera e começar. André, muito obrigada por compartilhar e transbordar tanto conhecimento aí. Eu vou pedir para você deixar o arroba, né, seu ou da Conatus aí, para quem quiser te procurar, tirar alguma dúvida e tudo mais. Vou deixar meu Instagram, @andré.araújo com 2 J's e 2 O's. André.araújo com 2 J's e 2 O's. Muito bom. E fiquem ligadinhos, esse conteúdo ficou incrível. Em breve temos mais convidados que podem realmente impactar e trazer referência para o seu negócio, gerando muito resultado. Até mais!